Oi, gente, muito boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos muito felizes em começarmos mais um episódio do Pode Contar Uai. Ih, amiga, tô travando Tá hoje. travando. É muito tempo, né, que a gente tá sem gravar. Ó, sinta-se à vontade, chega pra cá, tem muita história boa. Hoje eu estou, assim, muito curiosa pra saber da história dessa pessoa, Eu também né, amiga? A Nani conhece ela melhor, né? Mas não tão a fundo. Vai conhecer mais hoje, então. Vai ser a raiz, né? Então tá, vocês sabem quem é, né? É ela, Jussiane. Oi, Jussiane. pessoal, boa noite. É muito prazer estar aqui. Confesso que estou um pouquinho nervosa, Prazer pra nós. Todo mundo fica assim, daqui a pouco você... mas assim, sou muito grata a Deus por poder estar participando aqui desse momento aqui com vocês, poder estar contando um pouquinho da minha vida, da minha história, de tudo aquilo que Deus já fez na minha vida e tenho certeza que vai fazer ainda por muito mais. Amém. E o intuito é esse, né? É o que a gente sempre fala. São histórias que inspiram outras histórias. Que eu sempre digo, todo mundo tem algo para passar, né? Alguma história de inspiração, alguma história de milagre. Enfim, a gente tá aqui para ouvir hoje, né, Com amiga? certeza. Aquilo que edifica, né? Histórias que edificam, que transformam. A gente precisa de abrir o nosso leque de histórias de pessoas que não contam com Verdade. você, para poder contar para outras pessoas se sentirem inspiradas. Verdade. E eu acho que o mais bacana é que tem muitas pessoas assim, quem é? Quem é? Eu não sei quem é. Ou às vezes a gente passa na rua, vê a pessoa ali, né? Fala, oi, tudo bem? A gente não imagina a história que aquela pessoa ela tem, né? Eu sempre passo ali, vejo, sei onde você mora, mas às vezes eu falo assim, amiga, ela tem uma história de peso, uma história assim maravilhosa. Então vamos lá, que as pessoas não têm noção, né? Não imaginam. Então quando a gente externa isso, né? Sim, é uma comunhão, né, muito grande com o Espírito Santo que eu tenho, graças a Deus, que quando eu conheci essa terceira pessoa da Trindade, que eu falo que as pessoas às vezes ouvem falar muito da Trindade, mas quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo ele é uma pessoa assim como eu, como você. Então eu falo muito para as pessoas assim, o Espírito Santo ele é assim como a gente, tanto que ele se entristece, ele chora também, ele fica triste, ele se alegra também quando a gente está alegre, sabe? Então, essa é a terceira pessoa da Trindade que quando eu conheci, quando eu convidei ele para realmente ser meu amigo, a minha vida mudou muito. Muito ótimo. Verdade. A gente conhece a Jussiane da igreja, conhece a Jussiane, a mãe fala a Jussiane do biscoito, conhece a Jussiane, mãe da Jéssica, do Josaí, conhece a Jussiane, mãe do João Biscoito, né? Mas a gente quer conhecer a Jussiane. Sim. Conta pra gente, Jussiane, onde tudo começou, o que te motivou, o que construiu a pessoa que você é hoje, quanto tempo tem que você tá aqui? Então, eu casei muito nova, né? Casei com 20 anos e vim pra cá, morava em Petrópolis e vim embora para Mar de Espanha. Ele era de lá? O Josaí não, o Josaí era daqui. Ah, sim. E então casei muito nova e foi no ano de 2000, dia 30 de abril de 2000, que eu senti o desejo de ir na Igreja Batista. E quando eu fui, eu falo que eu já fui convertida, porque quando eu já fui com essa intenção de aceitar Jesus, eu já queria aceitar Jesus na minha vida. Então foi ali que tudo começou a mudar na minha vida, porque se vocês conhecessem a Jussiane antes de Jesus, é uma Jussiane muito diferente do que está aqui. Você, só pra gente entender aqui, você veio de Petrópolis, era de Petrópolis, sua família toda de lá, seu marido daqui. Sim. Aí como que vocês se conheceram? Antes de você vir pra Mar de Espanha, conta um pouco da sua história, da sua família, pra gente Então, conhecer. a gente se conheceu no Carnaval. Carnaval. Daqui de Mar de Espanha. Aqui de Mar de Espanha. Você veio... Sim, o que com família acontecia? aqui, ó. Eu vinha muito com a minha tia, a irmã do meu pai. Uhum. Ela queria vir, ela me chamava para vir, o meu pai só deixava eu vir para Mar de Espanha se eu viesse com ela. E ela só me trazia se eu brincasse carnaval. Uhum. Então, beleza. Você chega e como é que eu vou brincar de carnaval? Eu era muito tímida, não gostava de dançar. Então, o que eu fazia? Pegava 2 latinhas de cerveja e tomava. Aí pronto, aí a Jussiane já estava fora de si. E ia brincar carnaval. E o José, ele tinha a loja ali do lado da casa da minha avó. Então, sempre quando eu vim em Mar de Espanha, eu ia na loja do Jô para comprar um brinquedo para me levar pro meu irmão caçula, o Jefferson. Então, a sua avó já era de Mar de Espanha? Já era daqui. Entendi. Aí, eu fui na loja do Jô e naquilo teve uma troca de olhares ali que eu falei assim, gente, gostei desse homem. Engraçado que desde a época da escola eu sempre gostei dos rapazes mais velhos. Eu nunca gostei dos rapazes mais novos. Sabe? Então, assim, gostei deles, mas
A gente é tão inocente que eu falei assim, como é que eu vou fazer para me conseguir o endereço dele? Na hora eu não analisei assim, é o mesmo endereço da minha avó, é só olhar o número da casa dele e mandar uma carta para ele. Naquela época não tinha esse negócio de celular, de telefone, nada disso. Você tinha quantos anos? Eu tinha, na época, quando a gente começou a namorar, eu tinha 18. Ah, já era mais Já era velho. mais velho, é. E ele é quantos anos mais velho que você? 22 anos. 22 anos mais 22 velho? anos. É coisa de coisa, né? Muito Então você mais. gostava realmente de Sim, mais velho. Porque mais velho a gente acha assim, Não, é né? outra coisa. O 5 mais anos. velho hoje, ele é algo que já tá mais simplificado. As pessoas meio que já Sim, normalizaram, mas sim. naquela época era tipo assim, como é que foi isso tudo? Você mandou carta? Você... Então, mandei carta pra ele, escrevi uma carta pra ele, falando que eu tinha gostado dele e tal. Gente, todos os dias eu ia na caixa do correio pra ver se tinha cartinha do Josair lá. E passou um ano, ele não me escreveu. Nossa, Um ano, ele gente, não uma me coisa de escreveu. novela. Ele não me escreveu. Aí chegou o próximo carnaval, eu vim pra Mar de Espanha novamente. Aí eu fui lá na loja dele pra comprar um presentinho pro meu irmão. O que você fazia todo carnaval. Aí ele foi e falou comigo assim, eu recebi a sua carta. Eu disse, por que você não me respondeu? Porque eu fiquei com medo de escrever e o teu pai pegar a carta e não ficar legal. Eu falei assim, não, eu não faço nada escondido do meu pai. Meu pai estava consciente de que eu estava escrevendo uma carta para você. Eu não sabia. Então tá bom, passou. Aí ele foi me escrever uma carta me pedindo para mim vir em Mar de Espanha para a gente poder conversar. Aí eu vim na Semana Santa. A gente começou a namorar no dia que houve aquele acidente com o seu pai. 14 de abril. Isso, foi naquele dia que a gente começou a namorar. Nossa, 1996. Isso. Abril de 1996. É isso, 96. Eu casei em 97. Casou rapidinho. Casei. Acho que foi 1 ano e 8 meses de namoro, alguma coisa assim. E namoro à distância. Eu já saía todo final de semana pra lá. No início ele começou indo de 15 em 15 dias. Depois acho que não aguentava a saudade, comecei toda semana. Aí vocês casaram aqui? Aí nós casamos aqui, porque aqui era o número maior de convidados. Eu conhecia muita gente. E aí nisso ele tinha a loja dele? Sim, tinha. Ele continuou com a loja dele. Aí ele tinha loja, era armarinho que eles falam, ele vendia o brinquedo, tudo coisas de casa, essas coisas, né? Isso, vendia utensílios pra casa, Ali onde vendia vocês roupa moram? de futebol, ali onde a gente mora. Embaixo. Isso. Eu lembro, sim. Então, Lembro. aí a gente ficou aqui, aí eu fiquei grávida do João Vitor. Aí eu fiquei grávida do João Vitor, nós casamos em novembro, em março eu fiquei grávida do João Vitor. Rapidinho também. Foi. Aí ganhei o João Vitor, aí quando o João Vitor estava com 1 ano e 3 meses, a gente foi embora para Petrópolis. Aí ele acabou com a loja, fomos embora para Petrópolis. Por que vocês decidiram ir embora? Porque meu pai estava precisando da gente lá para ajudar lá na fábrica de biscoito lá. Então seu pai já tinha uma fábrica de biscoito em Petrópolis, já sua família. tinha. E você trabalhava com ele antes? Sim, assim? sim, trabalhava com ele. Era da Nós família, começamos, porque foi assim, eu trabalhava numa loja de fotografia, revelava fotografia, tirava fotos, essas coisas, e o meu irmão do meio trabalhava numa padaria. O meu pai teve derrame cerebral. Aí ele teve derrame e teve que ficar encostado. Nisso que ele ficou encostado, só o que ele ganhava da pensão ali de estar encostado não estava dando. Aí minha mãe começou a fazer os biscoitinhos em casa, fazia pacotinho de meio quilo, ele ia da onde a gente morava, tinha uma fábrica de metalúrgica muito grande, tinha muitos funcionários. Então fazia os pacotinhos de meio quilo, meu pai ia para lá e ficava vendendo os biscoitinhos. Perdão, antes do Isso foi antes seu de pai eu casar. Sim, antes do seu pai ter a fábrica de biscoito, ele trabalhava de quê? Ele era motorista de uma fábrica de biscoito. Ele era entendi. motorista Olha de uma só que fábrica legal. de biscoito. De motorista para dona de uma fábrica. Fundador, né, de uma. Só que aí, nesse período que ele teve derrame e começou a vender os biscoitos, o patrão dele chamou ele e falou com ele que era para ele parar de fazer os biscoitos, porque senão ia mandar ele embora quando ele voltasse de serviço. Tá virando meu Aí meu pai né? chamou a gente e conversou com a gente. Aí eu e meu irmão virou para ele e falou assim, não pai, então vamos fazer o seguinte, continua fazendo biscoito que a gente banca vocês. Eu e a Justa, a gente compra matéria-prima todinha para você continuar fazendo biscoito e vendendo seus biscoitinhos. Não tem problema de te mandar embora não. Aí foi dito e feito. Quando acabou que ele estava afastado, né, pelo derrame, aí ele voltou ao trabalho, quando ele chegou, o patrão dele mandou ele embora.
Aí dali, então, nós começamos. Aí a gente já começou a descer pro Rio, eu descia com meu pai de ônibus, a gente colocava no bagageiro do ônibus, ia lá no ônibus, na rodoviária Novo Rio, entregar biscoito. Que legal. Aí começou assim, aí aos pouquinhos, o primeiro carro que meu pai comprou foi uma Brasília. Quantos anos você tinha? Ai, eu devia ter, o Jefferson nasceu, eu tava com 15 anos, eu devia ter uns 16, 17 anos. Entendi. Aí depois vocês vieram embora e a fábrica continuou. Aí depois Isso. eles voltaram porque seu Porque pai no precisou. período que eu fiquei lá, o meu pai construiu daqui. Quando eu já tinha o João Vitor, né, que já era casada, tinha o João Vitor, fui embora para Petrópolis, é o período que eu fiquei lá trabalhando com meu pai, ele construiu a daqui. Entendi. Aí quando estava na fase de acabamento, meu pai falou, agora vocês voltam para Mar de Espanha para vocês Toca de lá. tomar conta de lá para mim. Que legal. Aí a gente voltou para cá e aqui eu tô até hoje. Aham. Um posicionamento de 2 filhos, né? Sim. Não, pai, tá bom. Sim. É isso que A ele minha quer. mãe começou ali batendo creme na batedeira doméstica e assava no forninho do fogão. Até a gente ir conseguir Cara. comprar um forninho maior. Que E assim foi tudo se chama aumentando. a marca de É vocês? caçulinha. 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 Porque o que acontece? Quando a gente foi procurar um contador para abrir, ele falou assim, olha, você traz uns 10 nomes. A gente escolheu lá uns 10 nomes. E tinha família, tinha pais e filhos, tinha um monte de nome. Nenhum dos 10 passou. Nenhum dos 10. Aí o Jefferson estava sentado assim na sala, brincando. Meu pai olhou para ele e falou assim, o caçulinha aí, vamos pôr caçulinha. Aí o caçulinha passou e trabalhou hoje. E hoje lá em Petrópolis vocês ainda têm essa fábrica? Ainda tem. Entendi. Ainda tem. Agora os meus irmãos estão tocando ela. Aham. Né? Daqui você ainda continua trabalhando? Porque você tinha aquela azul lá no... Isso. Ali a fábrica de biscoito, A ela fábrica. fechou. Ela acabou, não tem mais a fábrica de biscoito. Aham. Só tem o galpão que está alugado. Sim. Aonde é? Ali no Floresta. Ah, próximo do pai, na rua de cima. Isso. Aí hoje... Mas hoje você continua vendendo ou já com a de Petrópolis? Não, de Petrópolis lá eu não tô fazendo mais parte. Só Entendi. faz os meus irmãos. Uhum. E aqui você falou que você continua ainda vendendo biscoito? Não, que não. Não, você não mexe com mais nada Não mexe disso. com biscoito, não. Ah, Aqui entendi. agora a gente só tem a competição mesmo do jogo. Entendi. Que legal. É. Aí conta. Aí você foi, casou, teve João Vitor. Isso. Aí ele fechou a loja Aí ele fechou a loja. e vocês ficaram na fábrica de biscoitos. Isso. Ah, Aí E o depois... Jô sabia alguma coisa da fábrica de biscoito? teve que aprender. é. Mas ele ficou a mão na massa, não? Não, ele ia muito pro Rio para ajudar a entregar biscoito, ele ficava mais na administração, que Porque era já coisa aí que ele aprendeu. nesse tempo vocês já tinham clientes fixos que tinham que fazer grandes entregas. sim, já tinha. Aí Legal. vocês continuaram tocando, teve João Vitor. Isso. Eu não sabia que você tinha um filho do meio. Não, É o do meio ou mais novo? é o do meio, o Júlio César. Não, Júlio César? Aham. Nossa, que nome forte, né? Amiga, ele é sério, você sabe, ele é mais tímido. Ele é postura Eu vi na de Júlio foto, César eu já vi mesmo. Ele ninguém pensou nisso, ele tem postura de Júlio O João César. Vitor, eu acho que ele é mais velho que ele. Tem quantos anos? O João Vitor está com 26. 26, ele é mais velho que Isso. ele. Aí você teve o João, o Júlio César tem quantos anos? O Júlio César está com 20. 20. Isso. Então, 20? Uhum. ele já foi nascido e criado em Matos Mães. Sim. Júlio César já é cria daqui. Já. E a Jéssica O João tem? foi o único que morou em 13. Petrópolis. Tem 13. O João foi o único que morou um tempinho em Petrópolis. Aí foi interessante que quando eu estava morando lá, eu tive que colocar ele numa creche. Aí na creche ele ficava de 7 da manhã até as 6 da tarde. O dia todo. O dia todo. Ele almoçava tudo lá na creche, que era pertinho da fábrica. E quando eu vim embora pra cá, aí eu pus ele na Pingo. Aí levei ele Cara, faz a sua meio-dia casa. e 3 horas ele saía. Aí quando eu cheguei pra pegar ele na escola, eu falei assim, mas já, mamãe? Tipo, eu tô acostumada a ficar o dia inteiro, porque ele não queria vir embora, queria ficar mais na escola. Aí você falou que nos anos 2000 você teve essa vontade de se converter. Isso. Aí foi interessante também, porque foi assim, eu senti o desejo, eu já senti o desejo de ir na igreja batista. Eu não senti aquele desejo de, vou procurar uma igreja para mim ir. Era Não, na eu já Batista. senti o desejo de ir na igreja batista. Aí o Jô, naquela época, ele gostava muito de pescar. Então era difícil o final de semana que ele não ia pescar. Aí eu cheguei para ele e falei assim, Jô, eu tô querendo ir no culto lá na igreja batista, vamos comigo? Aí ele falou assim, hoje não, porque eu combinei com os meus amigos de pescar, domingo que vem a gente vai. Tá bom então. Você esperou? Aí esperei. Aí chegou o próximo domingo, seu Jô, então, vamos ir hoje na igreja comigo? Aí eu marquei de novo com os meus amigos de pescar.
vamos no outro. Aí quando chegou o terceiro domingo, aí eu já não chamei ele não. Eu só cheguei para ele e falei, seu Jô, aqui eu não sei se você vai sair para pescar ou não. Se você chegar em casa e eu não estiver em casa, eu estou lá na Igreja Batista, tá? Eu vou com você. Esperto, né? Aí ele já resolveu aí. Aí ele foi comigo. Mas assim, você vê como que tudo tem um plano de Deus, que se eu tivesse ido 2 domingos antes, foi na época que o pastor Onofre tinha falecido. Então a igreja estava sem pastor. Quem estava fazendo a mensagem era sempre um membro da igreja, Sino, Deodênio, né? Alguém deles lá que fazia. E eu não sabia que a igreja estava sem pastor, não sabia de nada disso. Depois que eu tomei consciência da história. Aí, exatamente no dia que eu fui, eles tinham convidado o pastor Josimar, que era pastor de Senador Cortes. Tinha convidado ele para estar lá. Então, ou seja, o pastor estava lá, ia fazer a mensagem que eu precisava de ouvir, fazer o apelo para eu poder aceitar Jesus. Aí, quando ele fez o apelo, eu não pensei 2 vezes. Eu já fui com essa intenção de aceitar Jesus, mas eu não tinha falado para o Josaí. Aí eu levantei minha mão e fui lá na frente. Aí fui chorando em pranto. Chorando. Até porque você também não é extrovertida, você é mais tímida, né? Exatamente. Aí, quando o pastor fez a oração, que eu abri os meus olhos, Josaí também estava do meu lado. Ele tinha aceitado Jesus também no mesmo dia que eu. E nós fomos batizados juntos também, dia 9 de julho. Então você foi à igreja sem convite de ninguém? Sim. Quem te convidou foi o próprio Espírito Santo? Sim. Aí é por isso que eu já falo, já fui convertida, porque eu já fui com esse pensamento de aceitar De onde Jesus. você tirou essa ideia de, eu deu vontade? Porque você não conhecia. Não. Mas de onde veio? Então, eu conheci alguém, eu li uma mensagem. Não, uma das tias do Josaí me deu uma Bíblia de presente de casamento. E aí eu comecei a ler aquela Bíblia, comecei a ler. Então, ali, cada vez que eu lia, me dava mais vontade de ler, entendeu? E quando eu casei, e a Adélia foi me fazer uma visita de boas-vindas, porque eu tinha vindo de Petrópolis para Marques Espanha, eu lembro que eu estava querendo muito engravidar. Então, em fevereiro, eu achei que eu estava grávida. Sentia cheiro de gordura, me dava mal-estar, me enjoo. E, de repente, a minha regra desceu, eu não estava grávida, me decepcionou muito, fiquei muito triste. E foi exatamente nesse período que a Adélia foi lá em casa. Foi a Adélia, a Sandra, a falecida tia Maria, eu não lembro quem era a 4ª pessoa, mas foi 4 mulheres. E a Adélia leu para mim o Salmo 37:5. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Aquilo foi gravado na minha mente. Eu lembro que de manhã seguinte, quando eu abri a janela da minha sala, eu peguei as imagens que eu tinha dentro da minha casa e falei assim, se tu és o Deus verdadeiro, então, a partir de hoje é você que eu vou seguir. Não quero saber mais isso aqui. Peguei aquelas imagens, joguei no lixo e em março eu estava grávida. Então, ou seja, realmente depositei minha confiança nele e ele concedeu o desejo do meu coração. Grávida do João. Do João. Que legal. Aí eu estava grávida do João. Porque o João é 99, né? 98. 98. É, novembro de 98. Então, isso foi... 2 anos antes de ser convertida, né? De você... Foi antes de ser convertida. Ou seja, antes de ser convertida. Foi tudo a preparação. Elas foram fazer uma visita. As beatas da igreja foram fazer visita. Isso. Inclusive, beijo para os nossos... Sim, aí você levou todo ainda um processo. Eu tive o João Vitor. Demorei aí 2 eu lendo a anos Bíblia. ali, né? Sim, aí eu lendo a Bíblia. E aí depois tive o João Vitor. Cheguei a batizar o João Vitor na igreja católica. Aí depois... Que você realmente... Quando eu voltei de Petrópolis pra cá... Porque a sua raiz é católica, né? Sua sim, família, sim, assim, sempre congregou na católica. Sim, sempre congregou na católica. E aí foi indo. Aí lembrou ali na igreja, isso. desenvolveu. Isso, aí fui ficando ali na igreja e tudo mais. Tive o Fez Júlio bodas de prata, César. gente. Tive o Júlio César, porque quando eu estava 8 anos na igreja, é que eu conheci a 3ª pessoa da Trindade. Então eu já tinha o Júlio César. O Júlio César estava com 2 aninhos. Você teve ele em 2005? 2004. 4, né? 2004. E conta um pouco pra gente. E ele foi planejado? O Júlio César foi. Gente, vamos ter outro filho? Vamos. Aí veio o Júlio César. Eu queria muito uma menina. Era o meu sonho ter uma menina. E aí João Vitor começou a ficar com ciúme, por causa de eu querer muito uma menina. Aí eu passei a ser a mãe boba, a mãe burra, a mãe feia, a mãe que não sabia de nada. Ele não aceitava ensinar os deveres a ele. Ele não queria papo comigo, ele estava literalmente com ciúmes. Aí quando eu fui fazer a ultrassom, ele foi comigo. Quando o médico falou assim, mãe, meus parabéns, é outro menino, ele dava cada pulo de alegria.
cada A cara da Jéssica. Aí eu voltei a ser a mãe bonita, a mãe legal, a mãe que sabe das coisas. A mãe que não tem que fala, não tem balança, né? E ele que escolheu o nome, João Vitor que escolheu o nome do irmão, É Júlio mesmo? César. Ele que falou, mãe, coloca Júlio César. Aí E não ele tem como negar o pedido do irmão, né? E tinha alguns Júlio César que ele conhecia? Não. Nunca teve amigo Júlio César, nada. Ele só que é forte, né? Pra idade assim dele. Aí eu coloquei Júlio César. Eu gosto, achei bonito. E aí foi 2004, e vocês na fábrica. Isso. Na igreja. Isso. E sua família lá em Petrópolis. Exatamente. Tocando de Petrópolis. Isso, tocando de Petrópolis. Aí, um dia, eu não lembro se alguém me emprestou, se alguém me deu de presente, eu não me recordo. Mas eu só sei que teve nas minhas mãos o livro Bom Dia Espírito Santo. Vocês conhecem esse livro? Não. Então vocês lêem, gente. Vocês lêem, porque eu já li esse livro 2 vezes e as 2 vezes eu terminei chorando esse livro. E aí eu comecei a ler esse livro. E foi aí então que eu comecei a conhecer essa terceira pessoa da Trindade. Aí um dia, lá na fábrica, no escritório, eu estava lá sozinha. E lá tinha um banco junto, 3 cadeiras, sabe? Que era junto. E aí eu sentei naquele banco e falei assim, Espírito Santo, vem cá, senta aqui do meu ladinho, então, e vem ser o meu amigo. Eu te convido você ser meu amigo, você fazer parte da minha vida, porque eu quero conhecer mais você, eu quero ter essa intimidade com você. E foi dali então que tudo começou a mudar. Aí, beleza. Continuei levando minha vida normal. Até que teve um dia que ele falou assim muito claramente comigo para me entregar uma palavra para o pastor Vitor. Aí eu falei assim, gente do céu, entregar uma palavra para uma pessoa já é difícil, com um pastor, então. E o pastor Vitor, ele chegou aqui pouco tempo depois que vocês converteram. Foi. Aí tá bom. E eu relutando, porque eu sempre relutei. Quando Deus mandou entregar uma coisa, eu sempre relutei com Deus. Agora que eu estou aprendendo a me soltar. Aí ele mandar falar, eu vou lá, pego e falo mesmo. E aí eu fui na igreja, passou uma semana, não falei com o pastor, passou 15 dias, aí meu coração que lardia dentro de mim, queimava, eu não aguento mais. Eu era professora das crianças lá em cima. Eu lembro que eu pedi alguém para ficar com as crianças, fica com as crianças aqui para mim que eu preciso ir lá no pastor Vitor. Aí eu fui lá para esse pastor, é o seguinte, aí entreguei para ele a palavra, tá bom. Quando foi na terça-feira, o pastor Vitor me liga, Bênção, aquela palavra que você me entregou está se concretizando agora. E aí aconteceu. Então, assim, aí dali pra cá, sabe? Ele te entregou e ele afirmou pra você. Sim. E ali, dali, você foi desenvolvendo o seu ministério. Isso. Aí até que então, passou um tempo, eu estava lá na igreja, tinha um conjunto que chamava Unidos com Cristo, eu fazia parte desse conjunto. Faz falta, né? Faz sim. Aí a gente estava na salinha de oração, né, ensaiando, e as crianças estavam brincando ali no pátio da igreja. O Rafael da Rosana era pequenininho, ele devia ter uns 2, 3 aninhos. Ele entrou correndo na sala, sentou no meu colo, olhou bem dentro dos meus olhos, pôs as 2 mãozinhas dele aqui assim em mim, e o Espírito Santo me falou, você está grávida. Através dele. Gente, eu lembro que eu agarrei no braço dele assim, soquei ele no chão, assim, vai brincar, eu não ouvi isso não, porque eu não queria mais gravidez. Eu já estava com tudo marcado no meu médico, eu estava fazendo os exames para me fazer ligadura pelo umbigo. Eu já tinha chegado a essa conclusão de que eu não queria mais filhos. Tinha desistido do meu sonho. Ela falou com o Espírito Santo. Vai brincar, menina. Aí tá. Aí acabou aquela reunião nossa ali, eu com aquilo na cabeça, né? Fui embora pra casa. Você não falou com ninguém? Não falei com ninguém. A Rosana deve ter achado até estranho de eu pegar o filho dela e socar ele no chão. Será que não contou pra ela? Aí, tá bom, fui embora pra casa. Cheguei em casa, coloquei os meninos pra dormir e tal, fui tomar banho, já era tarde da noite, eu devia ser umas 11 e pouca, já fui tomar um banho. Aí eu tomando banho, gente, eu comecei a dizer, Espírito Santo, é verdade? Aquilo que você me falou lá na igreja. Se for, prova de novo pra mim, mostra de novo, através de um sonho, através da vida de alguém, eu não sei como, mas fala pra mim novamente, então, se realmente estou grávida. Gente, quando eu levei a mão no chuveiro e desliguei, aquele cheirinho de bebê dentro do banheiro.
Olha, Nossa, que cheirinho de bebê gostoso. Mas que mãe doida, uma hora dessa passando com criança na rua. Aí ele novamente, você não pediu pra me te falar se você está grávida? Eu falei, fala o que quer, escuta o que não quer. Eu não ouvi isso não. E fui deitar. Nem respondeu. Aí no dia seguinte eu mandei uma mensagem pra Rê, a Regiane, sabe? Do ex do Joãozinho. Uhum. Ela era muito minha amiga. Aí eu mandei uma mensagem pra ela. Não lembro da Rê, não. Aí eu mandei um zap pra ela. Assim, Rê, queria te falar uma coisa. Ela disse o quê? Eu disse, não sei se eu falo, é cedo pra falar, mas atrasado está. Aí já tinha 2 dias de atraso. Aí, ela disse, você tá grávida? Você tá grávida? Você tá grávida? Eu não sei, só tem 2 dias. Já... Vai fazer um exame, mas só com 10 dias. Vai lá e faz. Se você estiver grávida, vai constar que você tá grávida. Aí tá bom. Aí no dia seguinte fui eu lá fazer um exame. Aí a Claudinha, tem quantos dias de atraso? 10 dias. Mentira. Tinha 2. Aí tá. Então tá Todo bom, mundo já vai pode te fazer. Aí eu fiz o exame. Aí isso foi na quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, o Josaí tinha ido em Friburgo. E eu tava sozinha na fábrica. Biscoito ou De de... biscoito. Ah, Aí eu peguei, fui no banco, paguei as coisas que tinha que pagar e fui lá no laboratório pegar um exame. O Josaí não sabia que eu tinha feito exame. você não contou? Não contei não. Aí eu fui lá, Claudinha disse, ainda não chegou. Disse, Claudinha, então faz o seguinte, quando chegar, você lê o resultado e me liga e me fala. Tá bom, você tá me autorizando, eu te falo. Gente, foi eu chegar na fábrica, o telefone tocou. Era a Claudinha. Aí ela, Luciane, meus parabéns, como você previu, você está grávida. Ai, gente, eu chorei tanto. Mas eu chorei tanto. Nessa Eu não altura, queria. o João já tinha quantos anos? O João tava com 12. 12 para 13 Então, o anos. primogênito com 12, né? Já tinha tempo. O Júlio tava com 6 para 7. Já quando a Jéssica nasceu, ela nasceu em julho e em setembro ele fez 7. Então, assim, eu não queria, então eu chorei muito. Chorei. Aí depois de muito chorar, eu falei assim, quer saber? Deus me deu, então seja bem-vindo. Fui lá no banheiro, lavei meu rosto. Aí eu desci e contei pros funcionários. Antes do jogo. Antes do marido. Antes do jogo. Aí quando deu 5 horas, saí da fábrica, passei lá na loja da Jussandra. Falei assim, eu quero um macacãozinho de neném, mais neutro. Que eu não sei se é menino ou menina. Ai, ela, não acredito, é pra você. Eu disse, mas não fala nada pra ninguém ainda não. Não, só os funcionários inteiros da fábrica sabia. Né? Culturalmente, mas metade do participante. Aí tá, comprei macacãozinho, era verdinho, embrulhou de presente, coloquei em cima da cama do lado que o Josaí dorme. Aí o Josaí chegou. Ai, meu Deus do céu. Deparou com viu o aquele presente. presente lá, tá quieto. O presente continua lá em cima da cama. Pra quem não gosta de ganhar roupa, né? Não, homem sendo homem, né? Aí foi. Aí por fim eu falei, Josaí, tem um presente pra você. Mas pra mim? Mas por quê? Não é aniversário, não é nada. Você resolvi te dar um presente. Aí ele foi, abriu. Quando ele abriu e viu, não tô entendendo não. Sabe, Josaí, pelo amor de Deus, a mulher tá aumentando. Ai, que... Imagina ele, ô Luciano, amanhã não embrulhou errado, ó. Isso aqui é presente de criança. Isso aqui não me serve, não, é? Aí, tá bom então, né? Que seja bem-vindo. Tá bom. Não esboçou outro tipo de reação. Não. Aí tá. Beleza. Aí quando eu tava com 2 meses e meio, aí eu chamei o Espírito Santo de novo. Eu no quarto dos meninos, sentei assim na cama, disse, vem cá, Espírito Santo, senta aqui agora do meu ladinho. Eu não te pedi pra você me falar que eu estava grávida e você veio e me falou. Agora eu vou ser um pouquinho abusada. Assim, até eu consegui ver o neném, né, lá na ultrassom, o que é ser menino, é menina, você podia então me contar o que é meu neném, né? Aí, deitei, dormi, tive um sonho. Aí eu sonhei que eu tinha ido no velório de um pastor lá no Rio de Janeiro. E era na casa do pastor mesmo, esse velório. E era uma casa assim, muito simples, muito humilde. Mas quando eu cheguei lá, estava todo mundo alegre, todo mundo feliz. Aí nisso, batem na porta, eu abro a porta e entra um homem. Em momento algum eu vi o rosto dele, só vi que era um homem alto e que estava com um bebê no colo.
Aí eu virei para esse homem e falei assim, nossa, nunca vi num velório onde que as pessoas estivessem assim, felizes. Aí ele virou para mim e falou assim, é porque você vai em velório, que as pessoas choram, porque aqueles morreram para a morte. Aquele dali morreu para a vida. Eu disse, tá, você tá dizendo, né? Concordei com ele. Aí nisso ele falou assim, qual é a fruta que a criança mais gosta? Aí eu disse, a fruta que a criança mais gosta é banana, mamão. Nossa. Aí ele disse, não, a fruta que a criança mais gosta é a mãe. Aí novamente eu concordei com ele. Eu disse, tá, se você tá dizendo. Aí ele pegou e falou assim, aqui, você pode segurar essa criança para mim um pouquinho? Eu falei assim, posso. Aí eu peguei a criança. Aí o velório começou a terminar, as pessoas começaram a sair, começou a ir embora. Aí eu falei assim, deixa eu ir embora também, que de onde eu vinha muito longe. Aí eu falei assim, mas é aqui o seu bebê, você não vai levar não? Não, esse bebê não é meu não. Você é de quem então? Aí ele falou assim, é daquele homem lá. Aí ele apontou o dedo. Quando eu olhei, eu vi que era o Josaí, que estava dentro do carro me esperando. Quando eu vi que era o Josaí, aí eu fui e olhei para a criança. Nisso que eu olhei para a criança, eu vi que era uma menina pequenininha e ela estava dentro de um saquinho. Aí eu falei assim, meu Deus, essa criança vai morrer aqui dentro desse saquinho. Aí ele foi, pegou a criança dos meus braços e falou assim, não se preocupa não, porque é assim que ela tem que ficar até chegar o dia de eu te entregar ela. Uau! Aí ele deu as costas e começou a andar e subiu. A rua era larga, tinha uma escada, ele começou a subir até eu não conseguir avistar mais. Aí eu acordei. Tô toda arrepiada. Aí eu acordei. Quando eu acordei, eu fui pro banheiro. Assim, nossa, que sonho mais doido. Morte, nascimento. Aí nisso, quando eu sento assim no vaso, o Espírito Santo, você não pediu pra me te falar o que é o seu neném? É uma menina. É uma menina, é uma menina. Eu saí feliz, comecei a falar pra todo mundo que era uma menina. Eu, Joju, não falo isso não, eu tenho certeza que é uma menina. E eu me sinto muito privilegiada, porque é o que eu falo. Deus permitiu de eu ver a minha filha antes dela nascer. E ela nasceu exatamente do jeitinho que eu vi ela. Piquititinha, a Jéssica nasceu com 46 centímetros. Nossa, miúda. Piquititinha, pequenininha. Do jeitinho que eu vi ela, foi que ela nasceu. Uau. E como você contou pros meninos? Porque o João, até então, quando você queria muito a menina, ele ficou enciumado. Então, aí quando eu contei pra eles que ia ser uma menina, eles ficaram todos felizes. Os dois aceitando uma boa. Já era mais velho, assim, né? Já mais uma menininha, né? Sim. E aí a gravidez foi uma gravidez muito difícil. Aí eu comecei a sentir muitas dores. Eu não conseguia ficar muito tempo sentado. Pra mim conseguir ficar sentado assim, eu tinha que colocar uma almofada, eu tinha que carregar um travesseiro comigo, alguma coisa que me apoiar aqui nas minhas costas. Não conseguia ficar o tempo do louvor na igreja, não conseguia ficar em pé. Sentia muitas dores nas costas. E só teve essa dificuldade na gravidez dela? Só. Aí o médico achando que era problema da coluna. Problema da coluna, vai caminhar. Aí a gente foi pra praia, o médico falou, aproveita, caminha descalço na areia da praia, que faz muito bem. E quando você teve ela, você tinha quantos anos? Quando eu tive ela, eu tinha 35. 35? Era nova, né? Ainda tava naquela idade que antigamente tinha aquele negócio de idade. Sim, né? sim. Que, tipo, hoje em dia a gente acha que não, mas naquela época. E o interessante, gente, que quando eu fiquei grávida, você vê, antes de eu ficar grávida dela, eu já estava marcada para fazer a laqueadura por umbigo. Eu não queria mais ter filhos. Quando eu fiquei grávida dela, aí já me surgiu a dúvida. Eu falei assim, por que eu vou fazer ligadura? Por que eu vou ligar se eu posso ter condição de ter filhos? Tantas pessoas por aí querem ter filhos e não pode, e eu posso ter e quero impedir. Aí o meu médico falou assim, Jussiane, vai fazer ligadura? Eu disse, não sei, doutor, tô esperando Deus confirmar comigo. Quando Deus confirmar, se eu vou fazer ou não vou fazer, eu te falo. E eu tenho certeza que Deus vai falar comigo, nem que seja lá na horinha, Ele vai falar. Aí foi uma gravidez muito difícil, de muita dor e tal. Os exames que eu fazia dava tudo sempre normal, na placenta normal, tudo normal, não mostrava nada de anormal. Aí tá, chegou o dia de eu ir lá no médico, aí ele não conseguia ver o líquido amniótico que estava maduro já para poder a gente fazer cesariana. Eu acredito que ele já tinha visto que algo estava de errado e não quis me falar. Isso na Espanha? Isso em Petrópolis. Ah, em Petrópolis. Petrópolis. Aí ele falou assim, acho que se tivesse sido aqui mais de Espanha eu tinha morrido. Foi complicado? Foi, o parto foi. O parto em si não, depois é que foi. Aí ele falou pra mim assim, Jussiane, faz o seguinte, vai pro hospital e 6 horas eu tô chegando lá pra você ganhar essa menina hoje, não vamos esperar mais tempo não. Ela já tem peso, já tem tava tudo. No tempo de ganhar já. mesmo.
Aí eu fui pro hospital, mas já tava sentindo muitas dores, gente, muitas dores. Eu lembro que foi aquele horário de pico, eu falei com meu irmão, pelo amor de Deus, você não consegue passar por cima desses carros, não, porque doía demais a conta, tava tendo contração. De treinamento ou contração mesmo pra ganhar? Contração pra ganhar, pra ganhar. E aí, cheguei no hospital. Aí, eu lembro que o médico já tava me esperando, conforme eu cheguei, o pessoal do hospital veio e falou assim, você que é paciente do Dr. Gifone? Sim, então sobe que ele já está lá te esperando. Por isso que eu acho que ele já tinha visto que algo estava errado, Chegou sabe? até antes, né? Aí o meu irmão pegou e foi lá para poder fazer a ficha lá, enquanto eu fui, tirei minha aliança, tirei meu cordão, entreguei para minha mãe, aí dei um beijo nela e subi. Aí quando eu cheguei lá, o médico falou assim, e aí, Luciane, vai fazer a ligadura ou não vai? Eu disse, então, doutor, tem que ter a assinatura do meu marido, não tem? Se tem. Ele tá saindo demais de Espanha agora, se der tempo dele chegar aqui. Aí no finalzinho lá eu falo pro senhor se a gente faz ou não faz. Aí fui, entrei pra sala de parto. A Jéssica nasceu rapidinho. Não levou, acho que nem 30 minutos a Jéssica nasceu. Cesariana. A Jéssica nasceu. Aí quando a Jéssica nasceu, ele foi, colocou ela aqui no meu peito, sentiu o cheirinho dela, deu um beijinho nela. Aí ele falou assim, Josiane, acontece o seguinte, da tua filha estar viva já é um milagre. Porque a placenta está ultrapassando as paredes do teu útero. Então ela estava com muito pouco espaço dentro do teu útero. Eu vou ter que puxar para poder arrancar a placenta. Eu fazer isso pode ser que haja uma hemorragia. Havendo a hemorragia, eu vou ter que tirar o teu útero. Aí eu falei assim, tudo bem, doutor, pode fazer o que você achar preciso, estou nas suas mãos. Estava sozinha? Estava sozinha. Ai, meu Deus. Aí ele falou assim, você estava esperando uma resposta de Deus, talvez essa seja a resposta. Aí nisso, de repente, comecei a ver tudo a rodar e senti que eu ia apagar ali. Aí eu lembro que eu dei um beijinho nela e falei assim, minha filha, que Deus te abençoe e Jesus Cristo guie sempre os seus passos. Pum, apaguei. Apaguei e não vi mais nada. Tudo que eu vou contar aqui agora é o que me falaram que aconteceu. Aí tá, a Jéssica pegou e foi pro berçário. Aí minha mãe tava lá querendo saber notícias minhas, nada de notícia minha. Meu pai, Josaí, lá tudo bobo lá com a Jéssica lá, vendo a nenenzinha, menininha. Meu pai falando que ela estava sorrindo pra ele. E a minha mãe preocupada. Aí minha mãe foi, chamou o meu irmão, o Gilmar, e falou assim, meu filho, vem cá, vamos embaixo com a mãe. Aí eu falei, eu tô preocupada com a Ju, se alguma coisa aconteceu, que já era pra ela ter vindo. O tempo que a Jéssica tá aqui no berçário, já era pra Jéssica, pra Jussiane ter vindo. Aí por muito tempo veio o anestesista. Aí o anestesista foi e falou assim, isso já tinha passado 2 horas. Nossa! 2 horas. Aí o anestesista falou assim, olha, dona Conceição, houve um probleminha ali na cesariana da Jussiane, mas já está tudo bem, daqui a pouquinho a Jussiane está vindo, pode ficar tranquilo. Aí minha mãe, tá bom. Daqui a pouquinho levou mais 3 horas. 5 horas depois do parto. 5 horas lá dentro do parto. Aí o que aconteceu? Nessa primeira vez que o anestesista veio, realmente ele teve que tirar a minha placenta. O útero, teve que tirar o útero. Teve a hemorragia, ele teve que tirar o útero. Quando ele estava lá dando ponto lá onde ele tirou o útero, o anestesista veio falar com a minha mãe. Só que quando a anestesista voltou lá para dentro, aconteceu a hemorragia de novo, a segunda hemorragia. E aquilo o médico falou que foi assim tão rápido aquela hemorragia, que se ele não mete a mão e tira tudo, aquilo tinha explodido ali dentro de mim. Se explode, já era, né? Então ele não teve como ele pensar 2 vezes, ele teve que pegar e arrancar tudo. Aí arrancou tudo, útero, ovário, tromba, arrancou tudo. Tudo. Eu recebi 2 litros de sangue. Quanto? 2 litros. Nossa! 2 litros de sangue. Aí tá, aí passou-se então essas 5 horas eles lá esperando. Aí nesse período, a Rosana, do Rony, ela estava jantando, diz ela que era 8 horas da noite. Eu, quando fui pra lá, até assim, cheguei no hospital, até que troquei de roupa, fui pro centro cirúrgico, devia ser umas 6h30 mais ou menos, eu não recordo a hora que ela nasceu. Então, ou seja, foi no segundo tempo que a Rosana sentiu de estar orando por mim. Diz ela que estavam jantando, ela sentiu de orar e ela falou assim com o Rony, com os filhos dela, assim, vamos parar de jantar aqui agora, vamos fazer uma oração pela vida da Jussiane? Ela não sabia que eu estava no trabalho de parto, estava lá ganhando Jéssica.
Aí ela foi, orou, depois que ela me contou e tal, né? Aí tá. Aí voltando lá pro hospital, aí eu tive essa hemorragia, então ele teve que tirar tudo, e aí o médico veio e falou com a minha mãe, disse, olha, Jussiane deu muito trabalho pra gente, mas graças a Deus está tudo bem. Aí minha mãe disse, doutor, posso ver a minha filha? É rapidinho, só entro, só pra me ver ela, pra me ficar mais tranquilo. Só Conceição, não posso deixar você entrar aqui, daqui a pouquinho vão trazer ela. Aí nisso eles estavam vindo para me trazer, para me deixar na sala de observação. Aí ele perguntou assim, Jussiane? Aí ele falou assim, então vai ali na porta rapidinho para você ver ela. Diz a minha mãe que quando me viu eu parecia uma defunta. Eu estava inchada, branca e gelada, porque perdi o sangue, assim, estava gelada. E eu lembro direitinho, gente, na hora que minha mãe me beijou, foi a hora que eu acordei com anestesia, ainda acordei fazendo ânsia de vômito, sem saber o que tinha acontecido pra mim, tava tudo... Imagina depois, o que aconteceu? A gente teve que arrancar tudo. Gente, eu fiquei 15 dias com sonda, porque chegou a tirar um pedaço da minha bexiga também, a placenta estava grudada também um pouquinho na bexiga. Sentiu muitas dores pós? Você sentiu dores? Senti. Durante a gravidez, no pós, ele foi... Senti, mas o pior que aconteceu comigo do pós depois foi a depressão. Que eu comecei a ter a depressão pós-parto. Que eu não aceitava de ter tirado tudo. O meu psicológico mandou pra mim que eu não era mais mulher, que eu não valia mais nada. Pra que eu estava ali viva? O médico ter tirado o útero, tudo bem, não precisava dele ter tirado tudo. Era isso que o meu psicológico começou a jogar pra mim, sabe? Que eu não valia nada. Te sabotar. Exatamente. E você com uma bebê recém-nascida. Com a bebê recém-nascida, eu olhava para as gestas que eu só chorava, eu não conseguia cuidar dela, eu só chorava. Mas assim, eu ainda não sou mãe e não entendo, mas a psicologia, ela explica uma parte de que quando você tem um filho, quando você pare, que você vê aquele ser mesmo, aquele elemento assim vivo, é como você vive um processo de luto. Porque você está segurando, mas o seu corpo perdeu. O seu corpo ele não carrega mais. Não é algo seu dentro de você. Então até o seu organismo processar que não tem mais ali e que tudo, até voltar tudo, pesa, sabe? O psicológico. É tanto que você até sente a criança mexer dentro da tua barriga assim, tá ali. Você sente direitinho ali, sabe? É uma coisa muito estranha de explicar, mas você sente. Parece que teu organismo sente a falta ali, aí teu cérebro, né? A minha médica teve neném agora, né? E ela nasceu prematurinha e tudo mais, foi num susto. E ela tava com o cabelo, sabe aquela coisa que você fala assim, nossa, tá com o cabelo tão bonito, cabelo lindo. Ela tem o cabelo cacheado igual a da Isabela, assim. Mas você olhava pra ela no consultório, ela grávida, ela tinha a barriga pequenininha, mas o cabelo dela era aquela coisa de louco. Aí eu tive ela agora, ela falou assim comigo, nossa, já ganhou, né? Já tá em casa. Ela falou assim, aproveita que esse cabelo aí, porque eu falei que o rapaz falou que tava com cabelo de grávida na academia, né? Então você aproveita o cabelo de grávida, porque depois que você vai dar de mamar, meu filho, já era cabelo de grávida. Ou seja, tipo assim, o seu corpo ele dá sinal de que realmente perdeu algo. Porque quando nasce um bebê, quando ele sai, né, perde nutrientes, perde algumas coisas também, mas a cabeça da pessoa para de... Não é só o corpo que perde, tudo perde. Porque você deixa de gerar, deixa de carregar. É mais complicado. Então, aí eu comecei a entrar em depressão, só chorava. Ninguém podia falar um bom dia, Jussiane, porque a Jussiane chorava. Só chorava. Esse período você ficou em Petrópolis? Sim, Petrópolis. Tá. Fiquei o resguardo todinho lá em Petrópolis. 6 meses? Não, 45 dias. Você ficou só o pré dela? Isso. Aí a minha mãe percebeu que eu estava entrando em depressão, mas ela não falou comigo não. Disse, minha filha, você está sentindo muitas dores na barriga? Vamos lá no Dr. Gifone, quem sabe ele nos dá um remédio para aliviar um pouco essas dores. Aí eu fui, mas na verdade ela estava querendo me levar para mostrar para ele como que eu estava chorando. Aí eu fui, quando eu cheguei lá eu lembro que eu sentei, doutor Gifone, boa tarde, Jussiane, tudo bom? Que boa tarde, que eu só chorava, eu não pensava nem responder ele. O que foi, Jussiane? Por que você está chorando? Precisava de você ter tirado tudo? Tirado o útero, tudo bem, eu aceitava, mas precisava ter tirado tudo. Jussiane, se eu não tirasse tudo, você morria. Você tá aí, você tá com a tua filha nos braços, você pode estar podendo amamentar a sua filha ainda. Isso eu te falo, você deu mamar. Mamou só 2 meses, mas mamou.
de tanto de remédio que você está tomando, você ainda está conseguindo ter leite, está conseguindo dar mamar a sua filha. Senhor, doutor, eu sei, mas olha, Jussiane, você está entrando em depressão. Eu vou ter que te dar, ele falou, eu vou ter que te dar um remedinho para depressão. Se você tomar esse remédio para depressão, você vai ter que parar de amamentar a sua filha. Não, doutor, eu vou parar. De chorar? De chorar. Eu vou parar de chorar. Eu vou parar. Então tá, vou te dar mais 15 dias para você parar. E era exatamente os 15 dias que estava faltando para acabar, para ele me liberar para vir embora. Aí eu falei assim, não, doutor, pode deixar que eu vou parar. Então, se você não parar dentro desses 15 dias, eu vou te dar um remédio e você vai ter que parar de amamentar. Tá bom, fui para casa. A Jussiane parou de chorar? Não. Parou, não. E só chorava. Colocava a roupinha nela, porque ela era miudinha, roupinha de recém-nascido ficava grande nela, aí eu chorava. E chorava. Aí tá, chegou o dia que eu fui pegar os exames, porque tudo que ele tirou de dentro de mim, ele mandou para o laboratório para poder saber o que tinha acontecido, né, para fazer o laudo. Sim. Aí eu fui, peguei os exames e levei para ele ver. Aí cheguei lá, Jussiane, chorando. Se você ainda tá chorando, Jussiane, eu vou ter que te dar o remédio. Se não, doutor, eu vou parar. Se eu te dei 15 dias, você não parou. Deixa eu ver seus exames aqui para me ver o que eu vou fazer. Aí ele pegou os exames, olhou. Aí ele olhou para mim, olhou de novo os exames e falou assim, Jussiane, você tinha um tumor no ovário esquerdo. A sua filha foi gerada junto com um tumor. Meu Deus! Aí eu falei assim, o que o senhor está falando? Se a sua filha foi gerada junto com um tumor no ovário esquerdo. Aí eu lembro que eu sequei os meus olhos e falei assim, nunca mais na minha vida eu choro por causa disso. Que Deus me ama e me ama é muito, não é pouco. Aí pronto, daquele dia pra cá eu nunca mais chorei. Porque no período de gestação, em tempo nenhum dos exames mostrava... É o que ele falou comigo. O que mostraria seria uma ressonância. Como é que a gente faz ressonância na grávida? Não faz ressonância. E olha só como que Deus faz, né? O próprio Espírito Santo te avisou, né? Como você disse. Sim. E a Jéssica veio como um cuidado de Deus em todos os sentidos da sua vida. E quando eu fui escolher o nome dela, eu pesquisei na internet os nomes, e quando eu vi lá, Jéssica, abraçada pelo Senhor, eu falei, vai ser Jéssica. O nome dela vai ser Jéssica, sem saber que realmente ela já estava abraçada. E daí, então, por isso que no sonho ela estava dentro de um saquinho. Que ela, assim que ela tinha que ficar até chegar o dia dele me entregar ela estava ali protegida. E a Jéssica, dos três, é a que teve mais saúde. O primeiro vidro de antibiótico que a Jéssica tomou foi com 7 anos de idade. Nossa! Que bem. 7 anos. Ela fica gripada assim, ela dá sinal de gripe hoje, eu já dou um remedinho ela, amanhã ela já não tem mais nada. E ela nasceu no período frio de Petrópolis, frio. Em julho? E pra dormir, tinha que estar com o ventilador ligado. Recém-nascida. Pra dormir, tinha que estar com o ventilador ligado. Por causa do barulho ou por causa do clima? Eu não sei, porque o vento tinha que estar pegando nela. Mas aqui, aí você teve ela, voltou pra uma Espanha e aí... aprendeu a lição. Aprendi a lição e aí as pessoas até falavam assim, nossa, Jussiane, como você tá mais bonita, mas acho que é porque eu já vi que era aquele cuidado de Deus, né? Então é que eu falo com as pessoas, eu acho que esse cuidado que Deus teve comigo durante a gravidez e me deu uma menina, que era o meu sonho de ter uma menina, que eu já tinha desistido, não queria. Isso também, né? E ela veio. Eu falo que ela já veio com essa missão de salvar a minha vida. Aí o detalhe, o médico falou assim, bom, Jussiane, então, como a gente não sabe a dimensão que este tumor tomou dentro de você, eu gostaria que você fizesse umas 3 sessões de químio, só para poder garantir dele não ter pegado em outro órgão seu. Eu virei para ele e falei assim, não, doutor, eu não vou fazer não. Porque o que o meu Deus faz, ele faz por completo, ele não deixa nada para trás. Tá, então, por isso que eu acredito que eu tirei um pedaço da bexiga, porque exatamente eu acho que ele já tinha atingido ali, entendeu? Cuidado. A gente fala sobre aí ele falou assim, uma transferência, né? Porque a gente sabe que médico não acredita muito nessas coisas assim de Deus, né? Eles mais são céticos. Ciência, Eles são mais céticos. Mas ele falou assim, tá, Jussiane, eu vou respeitar a sua crença, mas qualquer hora, qualquer dia, se você sentir alguma dor, alguma coisa, você me liga imediatamente. Nunca mais sentiu nada. Nada. E também nunca mais fez o exame pra... Não fiz. Só de rotina. Só de rotina. Não tem nada alterado, amém. Não. Igual do
dos hormônios, né? Aí vai a menopausa precoce. É porque como você não tinha mais o... Isso, aí eu comecei com aquele negócio de calor e frio, calor e frio. Aí eu nunca me dei com reposição hormonal, nunca tomei anticoncepcional que não me dava, não tinha jeito. Mas como agora eu não tenho a produção do hormônio, então vou ter que Tem que fazer tomar a reposição reposição. hormonal. Sim. Comecei a fazer reposição de hormônio. Gente, mas isso me faz muito mal, vocês não fazem ideia. Eu fico mal-humorada, me dá vontade de bater, de socar as crianças. Mas sabe por que é isso, né? É porque você tá elevando os níveis de hormônio. Não, Então, é a mas mesma coisa aí, como se tivesse... mas aí Mexe com o então, corpo da mulher. não dá, gente. Me irrita demais aquilo. Aí eu só sei que eu virei pro Espírito Santo e falei assim, olha, o negócio é o seguinte, você tirou tudo, não tirou? Então agora toma conta, não vou tomar remédio nenhum. Não toma remédio nenhum, calor e frio sumiu. Aqui, olha o Espírito Santo pra ela. Mas tu também vou te contar um negócio, hein? Olha, eu já lidei com gente difícil, mas você, hein? Mas ele Ainda bem que tu gosta. é crente. Pensa bem, é trabalheira. E dali você... Aí a Jéssica foi crescendo com saúde. Você falou que hoje vocês mexem com confecção. Isso. E aí, quando que vocês decidiram parar com a fábrica? Romper. A de biscoito. Então, quando ficou difícil, porque você se lembra que teve aquele negócio de... Ai, gente, aquele imposto tributário? Todo imposto que saiu de um estado para entrar no estado do Rio de Janeiro, outro pagar. Então, e os nossos clientes não estavam isso, os nossos clientes não estavam querendo pagar. Para nós pagar, não dava. Aí a gente teria que aumentar o preço do biscoito. Eles não estavam aceitando essa alteração do preço do biscoito. Então, os clientes de vocês era tudo no Rio de Janeiro. Até hoje é no estado do Rio de Janeiro. E o alimento, você não tem como você transportar ele pelo período que você tem que levar daqui para lá, sem você emitir nota fiscal. Exatamente. Se você emitir nota fiscal, ele tem essa diferença de alíquota que é cruel. E é cruel mesmo. O estado do Rio é muito cruel. Aí, por esse motivo, a gente resolveu fechar aqui. Aí ficou só lá no estado do Rio, porque tá dentro do próprio estado. A gente tentou abrir campo aqui em Minas, mas não conseguimos. E como foi pra você, tipo, fechar a empresa? Foi de boa. Você aceitou bem? Eu aceitei, não tive essa dificuldade, não. Mas você já tinha outro caminho? Mas eu já mexia com a confecção. Tudo bem, já existia outra rota alternativa. A confecção de vocês é onde hoje? É debaixo da nossa casa. É pequenininha, só nós de casa mesmo que trabalha. Não tem funcionário. Júlio César trabalha com vocês? Trabalha. Que legal. Gente, aí o seu esposo mesmo que sai, vende? Sim. Que legal. E hoje vocês se encontraram? Ou você tem alguma outra coisa que você fala assim, se eu pudesse, eu mexia com isso, eu trabalhava? Não, eu gosto muito de costurar. Eu gosto. E assim, com a pandemia, na verdade, eu aprendi a costurar com a pandemia, que até então eu nem sabia, né? É mesmo? Eu ajudava os outros. Vocês fecharam a fábrica quando? Na pandemia. Vocês fecharam a fábrica quando? 2017. 2017? Aí eu ajudava assim, embalando cueca, rematando, ajudava ele assim. Ela faz o chavão de bebê. Ela aprendeu a costurar em 2020. 2020, porque aí veio a pandemia, aí aquela coisa de dificuldade, né, para entregar, para levar e tudo mais, a gente tem que fazer dinheiro entrar. Aí a minha mãe tinha me dado uma maquininha doméstica. Assim, não, da Brother. Da Brother. Aí ela até faz uns bordadinhos também bonitinhos, sabe? Aí a minha mãe tinha me dado essa maquininha, a máquina tava lá parada. Aí eu tinha uns retalhos, uns panos, vou tentar fazer máscara. Aí fui pro YouTube, como é que faz máscara? Gente, de início a minha costura era assim, tudo, não tinha nada reto, era tudo torto. Aí fui indo, fui quebrando a cabeça, fui aprendendo. Aí hoje faço bolsa, faço kit pra berço, faço tudo. Ela faz real, tipo, é mó legal. Ela fez uma bolsa também, que a Jéssica postou, uma rosa, você lembra? Que tinha, eu lembro bem depois, assim, que passou aquela coisa toda da pandemia. Ela vira de uma cor, de um lado é uma cor, do outro lado é outra, tem aquele negócio pra colocar garrafa, eu lembro disso. É uma bolsa de praia, vem com a canga, vem tudo. Eu vi, isso mesmo. Eu vi lá no seu Instagram, eu acho que a sua mãe ela faleceu. Faleceu. Tem muito tempo? Foi agora, pra fazer 2 meses já. Nossa, muito recente. Muito recente. Tinha 1 ano e 9 meses que eu tinha perdido meu pai e vim perder minha mãe. Nossa, seu pai... Não. Sim. Muito recente. Foi problema de... O pai saúde? foi. Meu pai, assim, tudo que você imagina de coração, meu pai fez. Tudo. Meu pai fez ponto safena, marca-passo, 8 stents, tudo que você imagina. Aí o médico chegou a um ponto que o médico falou assim, olha,
é 2 anos de vida o máximo que a gente dá pro seu João. Nossa. Não tem como a gente fazer mais nada. O que sustenta o coração dele é uma mamária. Mesmo assim, essa mamária ela ainda está entupida, é um fiapo de cabelo que passa ali de sangue. Ai, aquilo acabou com a minha mãe, sabe? Minha mãe foi... Baqueou. Aí a minha mãe andando triste, para baixo, para cima. Eu disse, mãe, o que foi? Por que a senhora tá triste? Ah, teu pai só tem 2 anos. Aí eu virei para ela e disse, mãe, deixa eu te falar uma coisa. Quem dá a última palavra na nossa vida é Deus. Exatamente. Eu creio que Deus pode desentupir essa veia do meu pai e ele viver quanto tempo ele quiser. Com certeza. Sabe quantos anos meu pai viveu? Mais 10 anos. Uau. Mentira. Mais 10 anos. Uau. Aí foi. Aí... Muito bom quando abriu. Fez barulhinho. Faz o barulhinho da... Aí, 10 mais anos. 10 anos meu pai viveu. Aí, nós estamos em 2025, 2023, meu pai se foi. Que ele faleceu. E assim, ele passou mal. Mais uma vez, diante de muitas vezes que ele foi no hospital, a gente achou que seria mais uma vez, né? Ele voltar para casa. Só que aí eu estava me arrumando, naquele dia eu ia para lá para poder visitar ele, que eu sabia que ele estava na UCO. Não, na UCO não, ele estava na UTI. Aí meu irmão me ligou. Meu irmão me ligou e falou assim, mano, você vai vir pra cá? Eu falei assim, vou, hoje eu vou aí pra poder visitar o pai. Aí eu disse, então vem, porque ele está entubado e o médico falou que não tem muito tempo não, liberou pra toda a família ver. Então se os meninos, o Jô quiser vir ver, ele pode vir. Aí foi todo mundo. Todo mundo foi. Aí todo mundo foi, chegou lá. Aí, assim, a minha sorte foi que ele me mandou uma foto do meu pai entubado. Uhum. Então, aquilo eu chorei aqui em casa, sabe? Aquilo me ajudou. Aqui, quando eu cheguei lá, O pai eu não já levei foi aquele aqui. choque exatamente, porque a minha mãe, coitada, minha mãe chegou no hospital para visitar ele, Levou um susto. levou um susto quando viu ele todo entubado. Então, para ela foi muito pior, né? Para ela, pro meu irmão. É, com certeza. Aí nós fomos. Aí a gente foi, quando chegou lá, ele entubado. E assim, eu tenho certeza, eu acredito e tenho certeza que quem está entubado escuta a gente. Será? O meu pai gostava muito daquela música do Regis Danese, do Zaqueu, sabe? Uhum. Faz um milagre em mim. E aí, o Jô já tinha entrado, eu tinha visto meu pai, os meninos. Você também foi, né, filha? Aí, a minha mãe falou assim, minha filha, eu vou lá embaixo convencer o Josaí de almoçar, senão ele e as crianças vão embora sem almoçar. Tá, mãe, pode ir que eu vou ficar aqui com o pai. Aí minha mãe foi. Aí eu fui e comecei a cantar com meu pai, aquela música do Regis Danese que ele gostava. Aí eu lembro quando eu comecei a cantar para ele, os batimentos cardíacos dele foi a 120. Então por isso que eu tenho certeza que ele ouve. Aí contei para ele, aí quando eu terminei de cantar, eu sem perceber, eu despedi do meu pai. Sem eu perceber, sabe? Aí eu fui e comecei a agradecer ele. Seu pai, eu te agradeço por tudo que o senhor fez por mim. E seus pais chegaram a converter ou não? Então, eles chegaram sim, aceitaram Jesus, só não chegou a batizar, não deu tempo. Mas ele chegou a levantar as mãozinhas, fez a inscrição dele na igreja para aceitar Jesus. Legal. E só não deu tempo dele batizar mesmo, sabe? E a minha mãe também, mesma coisa. Ela aceitou Jesus, ela chegou a falar com meu irmão que gostaria de ser batizada, mas aí quando ela estava internada, a pastora foi lá visitar ela, ela falou que aceitava Jesus como salvador da vida dela, mas também não. E assim, eu tive um sonho lindo também com eles, confirmando que eles estavam lá na glória, né? Sim. Quando eu perdi o meu pai tinha problema de diabetes, ele teve o dedo do pé amputado. E aí, depois que ele faleceu, eu tive um sonho com ele, que sonhei que ele chegava, que a fábrica funcionava ainda, e ele chegou ali na fábrica. Quando ele chegou ali na fábrica, eu abri a porta e ele disse, pai, o senhor tá aqui, o senhor voltou, pai. Eu disse, minha filha, eu vim falar com você uma coisa rapidinho. Aí uma funcionária minha, a Luzia, ela estava lá, o Getúlio,
E eles estavam no velório. Aí eu virei e falei assim, olha aqui, Luzia, você viu, meu pai estava morto também, você viu ele voltou, olha só. Aí eu olhei pro pé dele, Todos os pés. pai, os teus dedos estão restaurados, pai, Jesus te curou. Aí eu disse, minha filha, vamos lá, deixa eu te dar um abraço. Eu disse, não, você não pode me dar um abraço não, que eu preciso falar com você. Se você me der um abraço, eu não posso te falar. Então vamos, pai. Aí subimos para o escritório. Quando chegou lá no escritório, meu pai sentou nessa cadeira que eu convidei o Espírito Santo para sentar e eu sentei na cadeira que ficava atrás da mesa. Então fala, pai, o que o senhor quer falar? A Josiane acordou. Então, ou seja, ele não me falou o que ele tinha para me falar e nem dei o abraço que queria dar. Então, se eu tivesse dado o abraço, eu ia ficar com aquilo. Ele não me falou porque eu dei o abraço. Eu já sonhei com isso também. Eu falo, de vez em quando, eu sonho com meu pai, eu fico... Ué, mas meu pai... Eu mesmo pensando, meu pai não tinha morrido, gente? Ai, eu acordo às vezes, eu falo com o Guilherme, eu sonhei com meu pai. Ai, meu Deus, eu não quero ficar sonhando, porque me dá aquela coisa, sabe? Que aí quando eu acordo, é mentira, é horrível essa sensação, esse sentimento. A minha mãe sonhava demais com o Pai Lu. Eu sonhei uma vez só, quando na casa da minha obra. E é engraçado, né, que nesse período de luto a gente não tem muito esse discernimento do que é real, do que não é, porque você tá aprendendo e acostumando com aquilo. Eu vi meu pai, imagina, meu pai sentado no muro. E eu vi sentado no muro assim, ele balançou a perna assim, olhou pra mim na cama. Aí eu lembro que eu olhei pro João de um lado, minha mãe na cama de trás, tava todo mundo num quarto só. Aí ele fez assim, te amo, tá? Vai tá aqui. Aí tipo assim, eu falei assim, João Luiz, eu não namoro nessa cama aqui nunca mais. Meu pai tá me vendo, meu pai tá no muro. Aí eu vou ficar pensando que meu pai tá no muro. Tipo assim, e realmente virou uma coisa que fiquei um tempão lembrando, eu olhava pro muro assim. Aí depois a mãe tampou o muro, colocou um tapume lá de madeira. E agora eu não tenho mais essa coisa. Mas vira e mexe, eu olhava pro muro e pensava. Lembrava, né? Como é que pode, né? E a sua mãe faleceu, aí ficou triste também, né? Ficou triste. Geralmente quando eu tenho uma cliente, ela tava contando que a mãe dela perdeu o padrasto e a mãe entrou numa depressão e só quer dormir. Parece que a vida deles, Isso aconteceu com a minha mãe. Companheirismo. Quando a minha avó, a mãe do meu pai, perdeu meu pai, a avó também, a avó faleceu, depressão. Que tristeza. A avó não queria fazer mais nada, a avó não queria comer, não queria Se a gente for nada. analisar bem pra vida dela, ainda é um pouco pior, porque... Lógico, a dor é dor individual de cada um, mas Luciane completou a ordem natural da vida, que é os filhos enterrarem os pais. A sua avó foi um percurso que não é natural. E meu pai era o xodó da minha avó, então é muito difícil. Né? A sua mãe, depois que seu pai faleceu, ela morou sozinha? Morou. Na mesma casa? Sim, ela não aceitou de sair de casa e nem do meu irmão ir morar com ela. Ela falou, não, eu tenho que pôr na minha cabeça que eu estou sozinha e vou ficar sozinha. E os seus dois irmãos já tocavam já empresa? Sim. Já casados? Sim. E assim, mas ainda voltando ali do meu pai, aí depois eu conheci uma música, apareceu no meu Instagram, que é Cicatrizes no Céu. Eu até postei essa música. E aí a música fala que no céu não há cicatrizes, então a gente não leva as feridas daqui da terra, a gente não leva. As únicas cicatrizes que há no céu são as feridas de Jesus, as marcas de Jesus. Então daí eu entendi aquele sonho, por que meu pai estava com o pé restaurado. Então foi uma confirmação que Deus me deu de que ele estava lá na glória, sabe? Porque lá no céu não há, a gente não pode levar as feridas daqui, sim, né? O pai restaurado, né? Isso. E a gente olhando pelo lado lógico, que a gente vive pela fé, que é o que move a gente, mas a gente olha pelo lado como Deus mostra a circunstância que Deus nos leva para mostrar o que Ele tem que mostrar. Você sonhou, a primeira coisa que você viu foi que o pé estava restaurado. Sim. Ele falou que tinha que te falar, não conseguiu falar. Conseguiu. A sessão no Instagram de uma forma Isso. aleatória, Deus te deu uma resposta. Então, assim, não adianta. Acho que quando Deus tem que falar com a gente pode fugir dele, o que for. Quando Ele tiver que falar, o tempo dele é dele. E a gente aprende também muito, né, com as nossas percas. Que aí, quando eu perdi meu pai, não lembro pra quem que eu estava falando, que eu falei assim, eu perdi o meu melhor amigo. Aí o Espírito Santo me deu um puxão de orelha. E eu? Ele disse, você não perdeu seu melhor amigo, não. Seu melhor amigo sou eu. Aí eu disse, tem tanta razão, me perdoa. Eu perdi uma pessoa que eu amava muito e que também me amava. E que cuidava muito de mim, que sempre preocupava comigo. Então, daquele momento pra cá, eu sempre falei isso, perdi uma pessoa que eu amava muito. Porque a gente tem um quê, né? A gente que é filha mulher, a gente tem um quê com o pai. Sim, né? eu sempre fui muito grude do meu pai, sabe? Eu também era.
Mas Deus, ele é tão bom, né, que ele preenche esse espaço. Mas agora, né, falando aqui de uma coisa, né, você falou sobre mãe, contou sua história toda como mãe. Nós queremos entregar um presente, né, da Lobac, nossa patrocinadora. Tá cheirosa a caixa. Não, eles são muito caprichosos, né? São sim. Queremos que você abra, vamos ver o que você vai achar. Deixa eu puxar aqui Nossa, pra você. caixinha cheirosa mesmo, hein? Muito, muito. As coisas deles. Uau! Olha, Jussi! E pro dia dos namorados, tá? Aproveitando! Já aproveitando. Tá cheirosa mesmo. Um ensejo aqui da conversa, né? Do momento jabá da Lobac. Não foi um presente não pensado, né? Foi um presente bem propício pro momento. Bem propício pro mês. Mas Olha essa frase aqui, ó. Ame-se tão intensamente a ponto de não aceitar menos de mais ninguém, inclusive de você. Aí você pega essa frase aqui rapidinho, a gente veio conversando no carro hoje, eu e a Jéssica. Ame-se tão intensamente ao ponto de não aceitar menos de mais ninguém, inclusive de você. Olha só. Como se fosse uma confirmação que a gente estava conversando. Que a gente estava conversando. Como é que Deus prepara as coisas? Deus é maravilhoso. Não, e eles pensam tudo. Abre aí, ô Ju, pra gente ver. curiosa. Aqui, ó. Aqui é completo. A Maria Rosa, que foi uma entrevistada nossa, uma amiga minha, ela ganhou e falou, abre aí, minha filha. Tecitinho gostoso. Abre a calcinha pra nós ver tudo, né, amiga? Na hora que viu que era calcinha. Gente! Uau! Que isso, hein, Jô? Não, e muito em especial pro Ó, dia. dos namorados, vou ter que pôr as crianças pra... A cara da Jéssica. Pra sua casa. Ah, não, eu não consigo produzir Jéssicas. Muito bom. Agora vamos E ver. esse acho que é o Robizinho, né? Esse é um hobby? Nossa, amiga, eu acho tão chique. A gente tem que ir lá. Aqui, a gente tem Tem que que ir lá. Você sabe que a minha mãe, ela usa, né? Minha mãe usa a camisola com hobby. Ela vai tomar café dentro de casa mesmo. Nossa, mesmo? Gente, olha que maravilhoso. Que luxo! Não, e Olha. a cor disso? Eu amei. Tão vermelho vivo, né? Rubi Olha, maravilhoso. Lobac, ó, adorei, arrasaram. Pra qualquer uma delas que faz. Que Tem. A Lídia acabou? Ah, então é pra cá, ô Eu Ju. tenho que mostrar aqui, ué, que eu mostrei pra lá. Aqui, Olha ó. só. Olha que chique, ó. Viu? Ó, Maravilhosa. Lobac arrasou, hein? Ai, muito obrigada, meninas. E vamos- Agora só não Obrigada. sei mais como produzir mais Jéssica, Pois né? é. Pois é. Mas fique Agora- feliz, Jéssica. Eu vou produzir umas Jéssicas pra você, tá? Agora chegou a fase de você cuidar das próximas Jéssicas, minha filha. Ô, Lucão, Agora vamos Dá cuidar pra- dos primos que estão vindo, que estão a caminho. dá pra rodar aí? Tem. Só vamos antes aqui da gente continuar nossa conversa. São VT. Roda o VT pra vocês conhecerem mais da Lobac. Você já parou para refletir sobre o que torna uma peça verdadeiramente especial? Na Lobac, cada detalhe é uma assinatura de excelência. E hoje convidamos você a mergulhar nessa história. A Lobac foi fundada em 2000 e desde o início o nosso compromisso tem sido superar as expectativas, oferecendo coleções que celebram não apenas a beleza, mas também a individualidade de cada pessoa, produzindo mais de 450 mil peças mensais, distribuídas em mais de 200 modelos. Nossas criações fazem parte do cotidiano de pessoas que buscam qualidade, conforto e sofisticação. A inovação é parte do nosso DNA. Estamos sempre em busca de novas tecnologias e tecidos inteligentes, criando peças que unem conforto, elegância e funcionalidade. Mais do que vestir, trata-se de sentir. Criamos peças que proporcionam liberdade, confiança e uma conexão genuína com a sua própria beleza. Descubra a experiência Lobac, porque se vestir bem é uma arte. E você merece o melhor. Ouse ser sua melhor versão. É isso aí. Voltamos. Oi, Ju, e conta da sua mãe. Então, a minha mãe, quando meu pai veio a falecer, minha mãe, ela já estava com um pouquinho de depressão quando meu pai ainda estava vivo. Mas com a partida do meu pai, piorou muito, porque ela não aceitava ter perdido meu pai.
Até porque também, gente, 51 anos juntos, né? Ela teve mais vida casada do que Casado. E eles tudo, sempre faziam tudo juntinho, tudo. Aonde um tava, o outro Todos tava. Sempre juntinhos os dois. Então, isso mexeu muito com ela. Ela se entregou muito à depressão. Ela não queria sair de casa, era um custo tirar de casa. Minha mãe só saía de casa para ir no salão cortar cabelo ou para ir no médico, só. Chamava ela para vir para cá, ela não queria vir. Aí, eu vou, mas não vem, sabe? E aí aconteceu que ela teve que fazer um cateterismo. Ela fez, colocou 2 stents, foi tudo bem. Isso foi, acho que em setembro. Ela colocou o stent, foi tudo bem. Aí ela tinha que tomar um remédio. E ela não tomou esse remédio para não deixar o stent, a veia fechar novamente. Ela não tomou esse remédio. Mas por conta própria ou... Sim, por conta própria. Sendo que assim a gente não sabia. Não então isso eu queria saber. entendeu? Vocês não tinham isso? Não, depois que a gente ficou sabendo que ela não tinha que tomar e não estava tomando. Uau. Aí às vezes ela voltou a entupir. Aí o médico falou, vamos ter que fazer cateterismo de novo, né? Vocês vão ter que desobstruir essa veia. Tá bom. Aí minha mãe, ela estava marcado na quinta-feira para fazer o cateterismo, na quarta-feira eu fui para lá. Gente, quando eu cheguei lá, minha mãe estava passando mal, mas a minha mãe, ela vomitava tanto. Eu lembro que eu com a mãozinha assim na testinha dela, ajudando ela lá a fazer o vômito que não acabava nunca. Ela começou a suar frio, que o suor escorria pelos meus dedos, sabe? Ela ficou pálida e tal. Disse, mãe, vamos para o hospital. Não, minha filha. Disse, mãe, vamos, ela vai fazer o procedimento amanhã. Então, se ela está passando mal, eles examinam a senhora. Se a senhora estiver bem, a senhora volta para casa. Se não tiver, a senhora já fica lá. Aí, tá bom, eu vou, mas eu quero tomar um banho. Aí eu disse, tá bom, eu vou te ajudar a tomar um banho. Graças a Deus que eu ajudei ela a tomar aquele banho, sabe? Porque foi o último banho que ela tomou, né? Aí eu ajudei ela a tomar um banho. Aí ela foi, deu o dinheirinho que estava com ela, falou comigo onde estava o dinheiro guardado, as coisas lá, tudo. Aí fomos para o hospital. Chegou lá, o médico examinou e falou assim, dona Conceição, a senhora vai para a UTI porque a senhora infartou. As suas enzimas, o normal é 11, a da senhora está 800. Olha só como é que tinha subido. Aí a senhora está marcada para fazer o procedimento amanhã, então a senhora já fica internada para esse procedimento. Aí tá. A veia que fez a minha mãe infartar, ela fez cateterismo, fez angioplastia, colocou stent, beleza, foi tudo de boa. A veia que estava entupida, o médico tentou, a que fechou novamente, né? E não conseguiu desobstruir ela. Aí ele falou assim, olha, a gente vai tentar mais uma vez, mas com outro aparelho que a gente vai pedir, que é mais específico, que a veia da senhora está muito delicada. Tá, até então minha mãe estava bem. Aí a minha mãe foi, chegou o tal stent lá, minha mãe foi lá para colocar. Então sua mãe voltou para casa, não? Não, internada na UTI, lá sozinha, todo dia eu indo lá ver ela e voltando para casa. Aí ela fez, saiu de lá de dentro, gente, tão tinindo, a mamãe tal, tô me sentindo outra pessoa, outra mulher. Saiu feliz da vida de lá de dentro. Tá bom, gente, ficou feliz, coloquei lá no grupo, minha mãe fez o procedimento, graças a Deus tá tudo bem. Quando chegou no dia seguinte, que a gente foi lá para visitar ela, aí o médico veio e falou assim, olha, de todos os pacientes aqui da UTI, a dona Conceição é o caso mais grave. Como assim? Ela estava bem. Se ela passasse a noite bem, hoje mesmo ela já ia para o quarto, ficava no quarto, depois ia embora. Mas ela teve 2 arritmias cardíacas que piorou o quadro dela. Então agora se tornou um caso grave. Aí minha mãe já estava meio groguezinha, estava falando coisa por coisa, reconheceu a gente, mas os assuntos dela estavam assim tudo... Aleatório. Ela via coisa, ela via os pessoal lá fazendo comida, estava alucinando, sabe? Aí eu lembro quando eu fui dar um beijinho nela para acabando a visita. Aí eu disse, beijo mãe, tô indo embora. Eu disse, você já tá indo para o Mar de Espanha já? Eu disse, não, meu amor, eu não tô indo para o Mar de Espanha não. Eu vou ficar lá na sua casa, amanhã eu volto para te ver, tá bom? Ah, tá bom, minha filha, então, Deus te abençoe. Me deu um beijo, deixei ela lá, fui embora. Quando foi no dia seguinte, que a gente chegou lá, ela já estava entubada. Aí ela já estava sedada. Aí ali eu e meu irmão já sabia que não ia aguentar, sabe? Mas ela pedia isso para morrer. Eu falo que eu louvo a Deus por Deus ter levado ela, porque eu não via
da minha mãe fazer uma besteira que ela já falava em fazer, sabe? Então, assim, Deus levou, porque agora ela é minha. Se eu deixar... perder ela. Entendeu? Então, eu louvo a Deus que Deus levou ela. A Ju faz parte do Transbordar, que é o nosso grupo, né? E a gente sobe um monte toda segunda-feira. Ela ainda não teve a oportunidade de subir, mas a gente sobe. E numa dessas segunda-feiras que nós subimos, antes do tio Carlinhos falecer, ano passado, o pastor ele entregou uma revelação para nós que ele via um anjo do Senhor descendo e recolhendo 3 rosas do jardim. E ele falou assim, vou deixar bem claro para vocês o que é isso. Deus vai recolher 3 pessoas. E a gente vai sentir. Não sei quem é, não sei de quem é, mas nós vamos sentir. Porque quando dói em um do grupo, dói em todo mundo. Porque é como se cada um fosse um membro de um corpo, né? E aí, nesse período todo, assim, veio de Carlinhos, a gente achou que fosse, tipo assim, agora a gente entendeu, tem mais ainda algumas rosas a serem recolhidas. Aí veio meu avô em dezembro. Aí eu lembro que eu tava lá, na porta do hospital, quando o meu avô de fato faleceu, que chegou a notícia que realmente tinha falecido. Eu liguei pra ele e falei assim, pastor Misael, aprova, Senhor, que a segunda rosa fosse meu avô. E meu avô faleceu e tal. E aí ele falou, amém por isso, né? Porque que Deus é bom, que Deus é justo. E conversando comigo e tal. E aí passou um tempo, quando a Ju estava em Petrópolis, eu estava indo para São Paulo, se eu não me engano. Eu tava indo viajar e eu não consegui ir. E aí eu só orava assim, falava assim, Senhor, tenha misericórdia, dê estrutura para ela. Porque eu lembrava da palavra do Senhor. As rosas vão ser recolhidas. As rosas vão ser recolhidas. Meio que você já sentia que seria minha mãe. E a gente meio. Eu orava pra isso, sabe? Que seja feita a vontade do Senhor. Eu orei, a gente orou lá. Eu orei com ela de manhã cedo ainda, né? No dia que a mãe dela veio falecer. Mas eu lembro muito. Eu tenho muito isso, sabe? Deus, ele não vai te mostrar nada que ele não vai fazer. Sim. Talvez ele não te mostre tudo que ele vai fazer. E amém. Sim. Mas quando ele te mostra uma coisa, ele vai fazer. Sim. E assim, a gente se atenta, a gente não lembrava dessa palavra, a gente não lembrava das 3 rosas. É interessante, né? Porque a gente só lembra às vezes depois que tudo acontece. Pois é, e a rosa veio ser recolhida e foi tipo assim, algo que a gente... Uma confirmação do que o Senhor tinha mostrado pra nós. Mas a mesma confirmação que ele deu de que ele iria recolher 3 rosas, toda vez que eu nunca plantei flor na minha vida. Então, pra quem planta, né? Toda vez que você tira uma, naquela mesma raiz nasce outra, né? Aí o pastor falou assim, vocês lembram que tivemos 3 rosas recolhidas? Toda vez que a gente poda, nasce mais. Então se preparem, porque a leva de bebê está viva. Raíssa ganhou neném, a Juliana engravidou. Do nosso grupo, 7 anos, a Juliana conseguiu engravidar. E agora, Senhor, se eu for a próxima, em nome de Jesus. Agora minha cunhada, né? Tem isso também. Cunhada. A Dineia Foi grávida. Sério, Dineia, parabéns! Onde eu tô? Tô na câmera? Parabéns, Dineia! Você não contou pra nós isso, né? E a filhinha dela tem quantos anos? Tem 6 anos. É Valentina. Valentina. Eu acho ela tão bonita. É. Eu acho que se a gente conseguisse ter a feição de um anjo, a Camila ia ser. Porque ela é loura, do olho azul, que cabelo cacheado. Linda, né? E ela puxou o seu avô, né? Isso. Porque o Jefferson, ele é louro, do olho azul. Que legal. Agora vamos ver, né? Se vai vir o Lucas ou a Luísa. 2 nomes lindos, eu gosto dos 2 nomes. Amiga, tem pergunta aí? Temos. Ó, gente, só pra colocar pra vocês aqui, que eu não sou profissional nessa parte, Carolzinha, inclusive. Que falta que você tá fazendo hoje? Onde tá a câmera? Onde eu tô, Lucão? No celular. Aqui. Tá fazendo muita falta, porque você já tá com isso aqui na mão, no gate. Eu já perdi isso aqui 3 vezes, minha filha, ó. Faz falta. Ju, a gente tem 3 perguntas pra você aqui, que eu vou falar pra você agora. Porque é meio que um pouco diferente do que a gente começou a falar. Mas vamos lá. O que te fez mudar pra participar? Você já especificou que foi o seu esposo sendo aqui e tudo mais. Mas te manter em participar é algo que o seu coração ficou feliz em fazer ou não? Você já pensou em... Ficou sim, porque sempre, desde antes de eu casar, eu sempre falava com meu pai para deixar eu vir morar aqui com a minha avó. Meu pai nunca deixou. Então eu sempre quis vir morar aqui mais. Então Martespanha sempre foi um lugar que você tinha no coração. Sim, sempre foi. Porque Petrópolis sempre foi maior que Martespanha, né? Sim. No podcast com a Lu, a gente até falou sobre isso. Eu falei, Lu, como é que foi sair daqui? Eu era um bicho do mato, da cidade grande. Mas assim, né, eu sou suspeita porque eu amo Petrópolis. Eu não sei se eu inventasse morar lá, se eu ia querer voltar pra cá. Então por isso que eu nem vou experimentar. Eu nem vou experimentar, porque eu amo isso aqui também. Sua primeira experiência com o Espírito Santo e como você teve a certeza que era de Deus com você?
Então, minha primeira experiência com o Espírito Santo foi essa que eu te contei Pastor de me Vitor. entregar ao pastor Vitor, entendeu? E após essa, você já teve algumas outras que você entregou? Eu tive várias. Pra mim, tive você muitas. entregou. Já, né? Tive muitas. Que legal. Sim. Teve você sonhou também com a Ju grávida, não foi? Sonhei Entregou com pra grávida. Assim, eu não vou falar o nome aqui agora não, que pode ser que eu esteja equivocada, mas domingo vi uma pessoa grávida na igreja. Eu até perguntei a Juliana, se ela está grávida, a Ju... não sei, gente, mas eu vi essa menina grávida, então vamos ver se vai surgir. Amém. Tem vontade de alcançar novos voos e sim pra onde? Tem vontade de ir pra algum? Olha, não, assim, eu sou muito grata, né, ao que eu sou, ao que eu tenho. E assim, eu vivo muito na dependência de Deus. O que Deus tiver pra mim é o que eu quero, entendeu? Então, assim, não almejo coisas grandes, não. Se Deus tiver coisas grandes pra mim, vai ser bem-vindo. Mas dizer assim, você não almeja, quer isso? Não. Sou bem tranquila Tá com relação feliz, a isso. né? Sim. A Ju, ela, só pra gente tá quase encerrando, pra você fazer a sua propaganda também, o seu jabá dos seus produtos, porque pra quem começou a trabalhar, costurar em 2020, até mochila personalizada você Gente, ganha. depois eu vou ver. Vê lá, dá uma olhadinha lá no Eu vou Instagram, ver, da mochila ela faz. Luciane Brasil, né? Isso. Então faço bolsa, faço mochila, Vou te faço mostrar. kit para berço, fraldinha e muitas outras coisas. As Tudo pessoas me personalizado. mandam, Ju, você faz? Eu olho assim, faço. O que eu não fizer, eu vou aprender, mas vou Eu fazer. vou fazer. Tá um pouco lento pra carregar, mas é muito legal. Eu vi que ela fez a mochila. Não sei se foi da filha da Kivi, da sua sobrinha também você fez, não foi? Fiz mochilas para minhas sobrinhas, e kit de escola, né? Sim. Mochila, lancheira, estojo. Olha aqui que legal. Tem. Deixa eu ver. Olha aqui, de carrinho, sem carrinho. Você que faz essas mochilas? Sim, eu Mentira! faço, verdade. Olha o kit de bebê aí, meu filho. Kit de berço. Verdade. Gente, chocada. Tô Sai. fazendo agora pra Ju, que, gente, vai ficar maravilhoso aquele kit. Oh, mas que cor linda, gente. É. É um rosa, mas ele é um rosa diferente. Dos meus Legal. gêmeos, eu vou querer tudo de cavalo. Você faz bolsa de beach tênis? Faço. Ué, ela fez uma aqui, né? Não, você que não é beach tênis, não. Não. Ah, é parecida, ó. Que legal. Essa aqui que o João tá mostrando aí, ó. Ah, tá. Uma bagzinha, né? Que legal, Ju. Eu não sabia. Tá vendo aí? Eu vivendo. Ô, Ju, quando eu for um dos meus gêmeos, eu vou querer tudo de cavalo. Tá, vai ser lindo. Do menino verde, da menina Nossa, mas eu doce. vi na internet um kit assim de cavalo que eu achei lindo. Nossa, gente, alguém podia querer de cavalo pra Aí, me ó. fazer. A Já resposta aproveita. do Senhor, mas Deus é... Gente, eu vou te falar uma coisa. Deus é top, né, É cara? maravilhoso. Deus é né? o cara. Ó, antes, né, da gente também estar finalizando aqui, nós gravamos um vídeo pra gente estar postando pra vocês. Sobre o nosso patrocinador. Vocês não estão vendo aqui, Que nós mas já comemos. antes de começar, a gente já tacou a pizza maravilhosa que o Bacana mandou hoje pra gente. É Eu verdade. fico muito feliz mesmo quando as pessoas apoiam, né, essa causa aqui, fazem parte com a gente desse projeto, né? Porque não é simplesmente, eu vou mandar algo de comer lá. Não. Significa que a pessoa entendeu o propósito do podcast, né? E faz parte disso. Então, Bacana, muito obrigada mesmo, tá? Por esse apoio. Bacana, muito obrigado. Obrigado pela sua disponibilidade com a gente, quando a gente está aí, de apoiar esse projeto. Eu sei que você está aí há 37 anos no mercado, mas está aí cheio de vigor, com sempre boa vontade de trabalhar, empreender e atender o seu público. Muito obrigado por comprar isso aqui conosco, né? Por ser podcast com a gente. A gente está muito feliz de poder contar com você e com a sua equipe, Juninho, com a sua esposa e com todo mundo. Ó, um beijo, muito obrigada. Obrigada. Ju, a gente tá quase encerrando. Você tem algo que você quer falar, alguma Tem coisa? sim. Eu quero contar pra vocês como que eu tive a confirmação do Espírito Santo que a minha mãe também está lá na glória com ele. Ah, conta. Quando a minha mãe faleceu, minha mãe faleceu na sexta-feira de manhã. Nós recebemos uma ligação lá do hospital que era pra gente ir lá e a gente já sabia que seria para dar essa notícia, né? Porque a gente já tinha vivido essa experiência do meu pai, então sabia. Aí tá, a gente veio, trouxe minha mãe pra cá pra ser enterrada perto do meu pai, não pôde ser junto, porque ainda não tem tempo de 3 anos, Mas né? Os seus pais foram enterrados aqui? Meus pais foram. Foram a pedido do meu pai, né? Meu pai sempre quis ser enterrado aqui. Mas a sua mãe e a família daqui também não? Também daqui, então. também daqui. A raiz também tá Sim, aqui. tá aqui. Aí a gente veio na sexta-feira, sepultamos a minha mãe
E aí a gente falou assim, vamos deixar para ir embora no sábado, porque a gente tá cansado, assim a gente dorme aqui, fica tranquilo e vamos embora. Tá bom, cheguei em casa, tomei um banho, comi alguma coisa e fui dormir. Aí eu pedi ao Espírito Santo, Espírito Santo, se for da tua vontade, me mostra como a minha mãe está, se ela está bem, onde que ela está. Aí eu tive um sonho, gente, e foi um sonho assim, muito lindo. Sonhei que estava eu e a Dinéia, estava comigo e a minha mãe. E aí a gente chegou num lugar que era assim, sabe aquelas casas de antigamente que era de pau a pique, de barro? Sim. Era assim, mas só tinha 3 paredes. Nós entramos por essa entrada que não tinha porta, não tinha nada. E tinha uma moça lá nos esperando, uma moça muito bonita. Os cabelinhos eram cacheadinhos, bem vestida, muito bonita. E aí eu e minha cunhada chegamos com a minha mãe estava no meio, ela esticou a mão assim, essa moça, e pegou na mão da minha mãe. Isso que ela pegou na mão da minha mãe, ela fez assim pra mim. Aí eu olhei pra Diné e falei assim, o que essa moça tá fazendo? Ela tornou fazer, tipo assim, vem cá pra você ver. Aí ela começou a andar com a minha mãe e eu e a Diné fomos atrás. De repente, abriu assim um lugar que vinha muitas pessoas vestidas de branco e o meu pai veio e segurou a mão da minha mãe. Aí eles dois começaram a andar, só que de repente parece que parecia uma parede de vidro e a Diné, a gente não conseguia caminhar mais, só fomos até um certo lugar. E aí a minha mãe foi, andou assim uma certa distância, ela foi, deu uma olhadinha para trás. Alguém diz assim. Aí ela sorriu. Tipo assim, minha filha, a mãe tá bem, a mãe tá feliz, fique em paz. Aí eu acordei. Aí quando eu acordei, eu disse, Espírito Santo, obrigada por me mostrar que ela está onde ela queria estar, que ela está bem, sim. Mas aí eu perguntei para ele assim, mas e aquela moça? Quem que era aquela moça que recebeu minha mãe? Era a minha irmã, que a minha mãe perdeu faltando 10 dias para ela nascer. Nossa. Que a minha mãe perdeu uma menina, tinha 7 anos de idade quando ela perdeu essa menina, faltando 10 dias para nascer. Aí quando eu contei isso sonho para a Dinéia falou assim, mas ela perdeu o neném, a moça já estava grande. Eu disse, amiga, isso daí já é mistério de Deus que não cabe a gente responder. Então, só é uma revelação que o Espírito Santo me deu, sabe? Aí eu falei assim, mais uma vez, Senhor, mais uma vez, o Senhor permitiu de eu conhecer uma irmã que eu tive que eu nem sequer tinha conhecido, né? O mistério de Deus contigo é legal, né? Sim, é uma intimidade muito boa, muito gostosa. Você tem. Quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu falo, bom dia, Espírito Santo. Tem que ler esse livro, Bom Dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus. Bença, papai. Aqui. Eu vou procurar esse livro. Procura, do Benny Hinn. É um livro que eu falo para as pessoas lerem. Gente, é maravilhoso, maravilhoso. No Shopee tem. Ele é baratinho, acho que custa em torno de uns 21, 22 reais. É baratinho. Compartilhei o meu, vou pegar mais um. Tem o Bem-vindo e tem o Bom Dia. Bem-vindo eu já li, mas não me conectei muito com ele não. Agora o Bom Dia, Espírito Santo, foi ali que eu conheci essa pessoa maravilhosa, Espírito Santo. E que está comigo até hoje e vai estar para sempre, porque eu não largo dele não. Divide um pouquinho, me dá um pouquinho do seu também. Ele quer fazer amizade com você, com todos nós. Amém, com certeza. Só basta abrir a porta e deixar ele entrar. E a sensibilidade de ouvir a voz dele é uma coisa que a gente aprende com o tempo. Com o tempo você consegue perceber isso, sabe? Assim, por exemplo, assim, a gente tem muita conversa com a Islane. Então, nela falar só de ouvir a voz dela, em qualquer lugar que seja, eu vou saber que é a Islane. E assim é com o Espírito Santo. Né? Quando ele fala contigo, você reconhece por causa disso, por causa da intimidade que você tem com ele. Ju, quer mandar um beijo pra alguém? Quer mandar um abraço pra alguém? Aproveita o seu espaço, que a câmera é sua. Com esse episódio de você. Que primeiro eu queria mostrar a minha filhota, né? O fruto do meu milagre. Olha o milagre, vem cá, milagre. Você dá um oi aqui, ó. Ali, ó, o fruto do meu milagre, a Jéssica. Tá até vermelha, tadinha. Tadinha. Quase que não veio. No último minuto eu falei, vamos lá. Essa aí é meu crudezinho. Onde eu tô, ela tá. Né, filha? Agora ela divide um pouquinho comigo, né? Isso. Agora nós estamos no mistério ali. Eu, Jesus e ela. Se tem uma coisa, né, gente? Como é que chama lá o grupinho de vocês? A tropa da Nariana, olha só. Meu Deus do céu. Acha que eu sou normal, né? Olha, colocar no grupo das meninas, eu tô entre a normal, mais tá? normal ali, né, Jéssica? Ela não é normal, não.
Mas quero mandar um beijo aí pro meu maridão, Jô. Um beijo grande pra você. Ah, eu também quero, Jô. Beijo grande, eu amei te conhecer de mais pertinho, com mais intimidade. O João está apaixonado no Jô. Falou que ele tá cheio de vitalidade, cheio de vida. Falou, cara, não parece que tem a idade que tem. Jô, um beijo, tá, pra você. Sempre brincalhão. Ele todo dia, não passa um dia que ele não conta as piadinhas dele, né, Jéssica? Sempre, sempre. Esse é o bom da vida. É. Aí o João Vitor, o Júlio. Aí não posso esquecer das minhas noras, né? Verdade, A Thalita e a Isa, ó. Um beijo grande pra vocês, tá? Vocês moram aqui no meu coração. Ó, coisa boa, gente, ó. Cuidem da sogra de vocês, tá? A sogra é segunda mãe. A mãe me ensinou. Verdade, verdade. Gente, a gente tá chegando no final, né, amiga? Ó, o episódio demorou a acontecer, mas amei que aconteceu. Verdade, né, gente? Ficou um tempinho saindo, ficou um mês, mais ou menos. É, a gente fez no Dia das Mães, né? Mas não vai ser Depois. corriqueiro não, tá, gente? Foi só Verdade. um ajuste de agenda, mas vai dar certo pra agora em diante. Em nome de Jesus. Ficamos tanto tempo que até na hora de começar aqui eu travei, eu não tava ali. Mas eu quero agradecer muito a vocês que estiveram conosco até aqui, que participaram, acompanharam o episódio. Fiquem atentos que vai ter mais episódios agora aí pra frente, com mais novidades. A gente tá pensando numa coisa legal aí pra esse Dia dos Namorados. Acompanhe Verdade. nossas redes sociais. Siga o nosso canal no YouTube. Manda esse link para algumas outras pessoas para que eles também possam participar. E quem sabe, a próxima tá contando aqui a história pode ser você. Verdade. Pessoal, muito obrigada, tá? Não se esqueçam de compartilhar, né, Jojo? Vai compartilhar no grupo da igreja, pra família, pra todo mundo. Pra todo mundo, não esqueçam de nos seguir aí, né, o nosso canal, de curtir aí, de compartilhar e mandar pra todo mundo. Isso aí. Tá bom? Ó, Gente, beijo, muito Lucão. obrigada. Muito Até obrigada. mais. Um beijo pra você. Um beijo pra Jéssica. Carolzinha, amiga. Fez falta hoje. Fez falta mesmo. Um beijo. Beijo.